Bom, então a gente vai para a nossa última aula desse modelo de aulas aqui, tá? Essa aula ela vai ser bem longa, na verdade, porque a gente vai falar sobre biossegurança e eu não vou falar nada de prática, tá? A prática da biossegurança no procedimento de tatuagem, eu vou deixar um link de um vídeo aqui embaixo para vocês, que ele explica tudo perfeitinho, não tem necessidade de eu refazer um vídeo desse, certo? Mas eu quero fazer esse vídeo da parte mais teórica para vocês entenderem como funciona melhor, que é basicamente a ideia dessas nossas aulas, tá? Depois dessa aula vai ter a gente vai criar uma playlist com esse curso e aí vai ter a primeira tatuagem na pele humana que vocês podem seguir esse workshop ali que ele tá bem completão, tá bom? Outra coisa que eu queria falar antes de dar aula é o seguinte: se vocês gostam desse estilo de ensino, se vocês gostam dessa didática que eu passo para vocês, a gente vai fechar nossos workshops, certo? A gente não vai abrir mais vagas porque a gente precisa atender a galera de uma forma muito boa, certo? Então a gente está abrindo a nossa última turma, são 30 vagas, algumas o pessoal até já está pedindo, já está reservando, mas vão ser as últimas 30 vagas. Então se vocês gostam desse tipo de conteúdo e querem ajudar o canal, querem ajudar a gente a poder evoluir cada vez mais os nossos conteúdos, a nossa qualidade, vocês podem se inscrever ali e falar com a gente diretamente aqui no link que eu vou colocar embaixo ou no Instagram e reservar a vaga de vocês, que é R$150, a gente vai trabalhar durante todo esse ano no WhatsApp, nos nossos workshops e com um certificadinho no final, tá bom? Então bora pra aula. Bom, biossegurança é um assunto bem delicado, eu nunca quis fazer um vídeo sobre biossegurança, porque eu acho que quando é feito ele tem que ser feito muito completo, tá? A gente não pode deixar passar nenhum detalhe, não pode deixar passar nada batido, então eu vou falar um pouco sobre a teoria e quero que vocês entendam como funciona isso. Lembrando que isso não é um curso de biossegurança, isso aqui é onde eu falo para vocês sobre biossegurança e o ideal é vocês terem um curso, terem um certificadinho direitinho de que vocês fizeram isso, tá bom? Então vamos lá. A biossegurança basicamente ela é questão de contaminação com os teus clientes, tá? Inclusive com vocês como tatuadores e tatuadoras, tá? Então existem três tipos de riscos que tem basicamente para o nosso cliente. Então são os riscos físicos, que são todos os riscos que envolvem ferir o cliente. Isso aí vai ser algum pedacinho de madeira solto, alguma coisa que possa machucar ele, um caco de vidro que fica no chão, qualquer coisa que possa machucar o cliente, isso é considerado um risco para ele, tá? Aí a gente tem os riscos químicos, que esses são um pouquinho mais variados assim, que aí a gente pode ter desde a tinta que a gente usar. Então se a gente usar uma tinta com algum componente químico que possa ferir o cliente, por exemplo, quem tem alergia a certos componentes químicos de tinta, por exemplo, vermelho e verde, isso é um risco químico para o cliente, tá? Então o cliente, nesse caso, ele tem que estar ciente, mas existem os produtos químicos também que a gente usa. Então, por exemplo, se a gente usar um produto químico que possa deixar um cheiro muito forte, alguma coisa, e causar alguma reação no cliente, então isso também é um risco para o cliente, tá? E, logicamente, aí quando a gente fala de biossegurança, a gente fala basicamente sobre os riscos biológicos, tá? Então esses são riscos diretos à saúde do cliente. São riscos que ele vai ter de contaminação direto no corpo dele, tá? Então seriam vírus, parasitas patogênicos e protozoários. Basicamente tudo que possa entrar no corpo da pessoa e causar algum mal para ela de alguma forma. Então essa contaminação é basicamente o nosso maior risco que a gente tem durante a tatuagem, tá? É importante entender que é o seguinte: existem estudos que mostram que até 90% do estúdio ele é contaminado, tá? É muito difícil manter um ambiente 100% estéril. Então por isso que a gente tem níveis de contaminação. Então, por exemplo, a máquina de vocês pode estar contaminada, mas essa contaminação pode ter um risco baixíssimo, muito, muito baixo, tá? Da mesma forma, a máquina de vocês pode estar contaminada e ter uma colônia ali de bactérias, de vírus, do que for, e isso ser altamente contaminável, tá? Então existem níveis de contaminação. Por isso que a gente mantém o ambiente limpo, por isso que a gente mantém o ambiente o mais esterilizado possível que a gente conseguir, porque mesmo com o ambiente contaminado, esse risco de contaminação ele fica muito baixo, certo? E aí eu queria falar para vocês sobre o vírus da hepatite, o HCV, que ele é um vírus que dura até 6 semanas fora do corpo humano. Então essa contaminação ela pode acontecer até 6 semanas depois de um procedimento. Então por isso que é importante a gente estar atento nessa questão da limpeza. Isso aqui é o maior risco que a gente tem de tempo, sim. É o maior risco que a gente tem na tatuagem, então é uma coisa que tem que cuidar bastante, tá? Isso, mantendo o ambiente limpo a gente consegue resolver, mas é uma coisa que a gente precisa tentar bastante, tá bom? Bom, então agora a gente vai dar uma olhada sobre os riscos que a gente tem desde da nossa sala de atendimento até a nossa sala de procedimento, tá? Então na sala de atendimento, normalmente é onde a gente acaba descuidando muito mais dessa questão de biossegurança,
mas ali é um ponto que tem uma contaminação grande. E essa contaminação ela não acontece por sangue, não acontece por nada assim, mas ela acontece por contato, tá? Então a gente tem alguns riscos ali. Eu vou usar um exemplo que é muito fácil da gente entender, que é a contaminação do vírus da influenza, tá? Então, por exemplo, quando a gente tem copos, vai botar um copinho de vidro, uma xícara ali, alguma coisa assim para os clientes usarem, esse copo de uso comum, ele é um grande transmissor de doenças, tá? Então isso não é o ideal. O ideal é a gente ter copos descartáveis. Então copos de vidro não é uma coisa legal de ter, xícaras e tudo mais, apesar de ser bacana, não é uma coisa ser esteticamente legal, mas não é uma coisa que possa ser para uso, tá? Maçaneta é uma coisa que tem que cuidar muito, porque é onde todo mundo coloca a mão. Então, por exemplo, uma pessoa foi lá, espirrou, tapou o espirro com a mão. Foi lá, abriu a porta do teu estúdio, entrou, conversou contigo, saiu, abriu de novo. Essa maçaneta ela está contaminada. Então por isso é importante ter sempre ali um método de limpeza, um álcool gel, alguma coisa assim para manter. Porque esse contato ele acontece o tempo inteiro, tá? Tem também o contato por revistas ou qualquer outra coisa que vocês possam ter ali para entreter os clientes no período de espera. Todo esse contato com materiais assim, ele pode ficar contaminado, tá? Então isso é uma coisa que tem que cuidar bastante. Por isso que a contaminação ali, ela acontece com muita frequência, tá? Na sala de atendimento ela acontece com muita frequência, mas como eu disse, não necessariamente a pessoa vai lá, vai ler uma revista e vai sair dali com uma gripe ou com alguma coisa assim, mas existe esse risco, tá? E um risco muito grande no balcão. O balcão é a área de atendimento onde todo mundo coloca a mão, onde todo mundo tem contato ali e tudo mais. Então esse é um risco muito grande, por isso que a sala de procedimento ela é sempre diferente da sala de atendimento, tá? A sala de atendimento ela vai ter um risco de contaminação bem grande, ela precisa ser limpa o tempo inteiro, mas ela tem uma contaminação bem grande ali que a gente tem que cuidar, normalmente a gente descuida por não ser uma área de procedimento, tá? Então é essencial ali vocês colocarem no balcãozinho de vocês ou do ladinho ali, vocês colocarem álcool gel, colocarem instruções ali para a galera ter esse costume de limpar as mãos com álcool gel para manter aquele ambiente o mais limpo possível, tá? Aí a gente tem agora as contaminações durante o procedimento. E aqui eu não estou falando todas, tá? Mas eu estou falando das mais comuns, sim. Então, por exemplo, a contaminação por agulha, tá? Então, no caso onde a contaminação ela é trazida pela agulha, ela só vai acontecer quando ela for usada em mais de um cliente, tá? Então, se vocês pegarem uma agulha e usarem em outro cliente, essa contaminação pode acontecer. Eu sei que isso ninguém faz hoje, é até absurdo falar isso, mas existem alguns casos meio específicos. Por exemplo, quando vai tatuar duas pessoas, tá? Duas pessoas que têm um relacionamento, tá? Essas duas pessoas, às vezes elas pedem um desconto, alguma coisa e dizem, mas pode usar a mesma agulha, não tem problema e tal. Não pode usar a mesma agulha, porque pode ser que uma pessoa tenha alguma doença que não se manifeste pelo corpo dela, ter uma imunidade maior e quando tu vai usar essa agulha na outra pessoa, ela pode se contaminar. Então sempre usar agulhas descartáveis, isso já é meio padrão hoje na indústria de tatuagem, mas além de usar agulhas descartáveis, usar uma agulha por cliente, tá? Então se vocês vão pegar um cliente e usar 7 agulhas nele, tá ótimo, mas aí vocês vão trocar todas essas 7 para fazer no próximo cliente, tá bom? A contaminação por tinta, ela acontece quando tem o uso do mesmo batoque. Então, por exemplo, o mesmo caso, tá? Vocês vão tatuar duas pessoas que já têm um relacionamento. Aí tu vai lá e tu vai trocar a tinta, só trocar a tinta. Então tu limpa, tira essa tinta fora desse batoque e vai lá e coloca uma tinta nova, tá? Então isso é um risco de contaminação. O próprio batoque ele não é esterilizado. Acontece que o risco que ele tem de contaminação é baixo por a gente deixar ele sempre protegido. Mas se vocês deixarem ele aberto em algum ambiente, assim ele vai ter um risco de contaminação grande. Mas é ideal usar batoques esterilizados também, tá? Ou ele pode acontecer, no caso da tinta, pela tinta estar contaminada. E quando é que a tinta pode estar contaminada? Naquele momento que a gente vai repor a tinta no batoque e coloca o bico muito perto da tinta e quando a gente aperta esse bico, essa tinta, a gente tira o ar de dentro para poder sair a tinta, certo? Então a gente empurra a tinta para fora. Se a gente estiver encostando nesse batoque, quando tu solta ele puxa o ar. Quando ele for puxar o ar, ele vai puxar essa tinta que tu está encostando. Tu contaminou toda a tua tinta, então essa tinta não está mais propícia para uso. Vocês têm que descartar a tinta, tá? Então por isso que a gente sempre usa a mão, escora, coloca os pingos por cima, assim, para garantir que não vai ter esse tipo de contaminação, tá? A contaminação por transfer, ela acontece e muita gente ainda usa bastão para transfer, tá?
Por que não é legal usar o bastão para transfer? Porque ele tem esse contato direto com várias pessoas e ele não é esterilizado. Então, todo o contato que a gente tem com o cliente, ele tem que ser descartado. Então, quando a gente usa bastão, se tu pegar o bastão e esfregar na pessoa, isso aí não vai funcionar. O que tu pode fazer? Tu pode comprar um bastão novo, pegar um papel toalha, passar o bastão no papel toalha e daí sim passar na pessoa, tá? Quando tu passou na pessoa, se tu precisar passar mais um pouco, tu descarta, pega um papel toalha novo e passa de novo, tá? Essa é a forma de usar o bastão, a forma correta, tá? Mas, hoje em dia, vale muito mais a pena usar loção ou spray, porque eles fixam muito melhor na pele, são muito mais higiênicos, são de uso único no cliente, tá? Os materiais de raspagem e todos os materiais que entram em contato com a pele, assim, eles têm que ser de uso de um cliente. Tá? Então, se vocês usaram uma gilete para raspar um cliente, ela é descartada. Todo esse material que é usado no cliente, ele é descartado depois, tá? E aí a gente tem na bancada, e aí é onde a gente comete muitos erros, tá? Que na bancada, todos os materiais têm que estar devidamente protegidos. É importantíssimo que eles estejam devidamente protegidos, porque a tua bancada é a tua área de trabalho, é onde todas as tuas ferramentas estão ali, tá? Então, nessa bancada não pode ter nada além das tuas ferramentas. Então, por exemplo, tu tem a bancada toda protegida, toda bonitinha, protegeu fonte, protegeu o clipcord, protegeu o pedal, protegeu tuas tintas, protegeu tudo, tá? Tá tudo protegido e isolado. Então ali não tem nenhum risco de contaminação, tá? Aí vocês vão lá e deixam o celular em cima. E o celular a gente sabe que ele tem muita contaminação nele. Deixou o celular em cima, tua bancada está contaminada, tudo que tu passar por ali vai contaminando e aí dá uma lambança geral, tá? Então a bancada é uma coisa muito importante de manter não só protegida, mas como tudo que tiver em cima da bancada tem que estar protegido, tem que estar livre de outras coisas, tá bom? Então uma recomendação que é bem comum, assim, e acredito que muitos de vocês sigam, mas algumas recomendações lavar sempre as mãos, sempre. É muito importante que a gente lave as mãos, tá? Depois eu vou falar sobre as regulamentações da Anvisa e tudo mais, mas lavar as mãos é muito importante, porque ali é o nosso maior risco de contaminação. Então, por exemplo, tu atendeu o cliente, daí tu foi lá, abriu a porta para o cliente. Quando tu fechou, tu volta e lava as mãos, porque aquela maçaneta ela pode estar contaminada. Se vocês quiserem, podem ir lá limpar a maçaneta e lava as mãos também. Aí vocês encostaram no balcão para ajeitar, para mexer alguma coisa, lava as mãos. Tudo que vocês fizerem, vocês fizeram contato em muitas coisas, lava as mãos. É muito importante lavar as mãos antes e depois do procedimento. E quando vocês estão em algum outro momento no computador ou alguma coisa assim. A contaminação por tinta, ela acontece quando tem o uso do mesmo batoque. Então, por exemplo, o mesmo caso, tá? Vocês vão tatuar duas pessoas que já têm um relacionamento. Aí tu vai lá e tu vai trocar a tinta, só trocar a tinta. Então tu limpa, tira essa tinta fora desse batoque e vai lá e coloca uma tinta nova, tá? Então isso é um risco de contaminação. O próprio batoque, ele não é esterilizado. Acontece que o risco que ele tem de contaminação é baixo por a gente deixar ele sempre protegido. Mas se vocês deixarem ele aberto em algum ambiente, assim ele vai ter um risco de contaminação grande. Mas é ideal usar batoques esterilizados também, tá? Ou ele pode acontecer, no caso da tinta, pela tinta estar contaminada. E quando é que a tinta pode estar contaminada? Naquele momento que a gente vai repor a tinta no batoque e coloca o bico muito perto da tinta, e quando a gente aperta esse bico, essa tinta, a gente tira o ar de dentro para poder sair a tinta, certo? Então a gente empurra a tinta para fora. Se a gente estiver encostando nesse batoque, quando tu solta ele puxa o ar. Quando ele for puxar o ar, ele vai puxar essa tinta que tu está encostando. Tu contaminou toda a tua tinta, então essa tinta não está mais propícia para uso. Vocês têm que descartar a tinta, tá? Então por isso que a gente sempre usa a mão, escorre, coloca os pingos por cima, assim, para garantir que não vai ter esse tipo de contaminação, tá? A contaminação por transfer, ela acontece e muita gente ainda usa bastão para transfer, tá? Por que não é legal usar o bastão para transfer? Porque ele tem esse contato direto com várias pessoas e ele não é esterilizado. Então, todo o contato que a gente tem com o cliente, ele tem que ser descartado. Então, quando a gente usa bastão, se tu pegar o bastão e esfregar na pessoa, isso aí não vai funcionar. O que tu pode fazer? Tu pode comprar um bastão novo, pegar um papel toalha, passar o bastão no papel toalha e daí sim passar na pessoa, tá? Quando tu passou na pessoa, se tu precisar passar mais um pouco, tu descarta, pega um papel toalha novo e passa de novo, tá? Essa é a forma de usar o bastão, a forma correta, tá? Mas, hoje em dia, vale muito mais a pena usar loção ou spray, porque eles fixam muito melhor na pele, são muito mais higiênicos, são de uso único no cliente, tá?
Os materiais de raspagem e todos os materiais que entram em contato com a pele, assim, eles têm que ser de uso de um cliente, tá? Então, se vocês usaram uma gilete para raspar um cliente, ela é descartada. Todo esse material que é usado no cliente, ele é descartado depois, tá? E aí a gente tem na bancada, e aí é onde a gente comete muitos erros, tá? Que na bancada, todos os materiais têm que estar devidamente protegidos. É importantíssimo que eles estejam devidamente protegidos, porque a tua bancada é a tua área de trabalho, é onde todas as tuas ferramentas estão ali, tá? Então nessa bancada não pode ter nada além das tuas ferramentas. Então, por exemplo, tu tem a bancada toda protegida, toda bonitinha, protegeu fonte, protegeu o clipcord, protegeu o pedal, protegeu tuas tintas, protegeu tudo, tá? Tá tudo protegido e isolado. Então ali não tem nenhum risco de contaminação, tá? Aí vocês vão lá e deixam o celular em cima. E o celular a gente sabe que ele tem muita contaminação nele. Deixou o celular em cima, tua bancada está contaminada, tudo que tu passar por ali vai contaminando e aí dá uma lambança geral, tá? Então a bancada é uma coisa muito importante de manter não só protegida, mas como tudo que tiver em cima da bancada tem que estar protegido, tem que estar livre de outras coisas, tá bom? Então uma recomendação que é bem comum, assim, e acredito que muitos de vocês sigam, mas algumas recomendações é lavar sempre as mãos, sempre. É muito importante que a gente lave as mãos, tá? Depois eu vou falar sobre as regulamentações da Anvisa e tudo mais, mas lavar as mãos é muito importante, porque ali é o nosso maior risco de contaminação. Então, por exemplo, tu atendeu o cliente, daí tu foi lá, abriu a porta para o cliente. Quando tu fechou, tu volta e lava as mãos, porque aquela maçaneta ela pode estar contaminada. Se vocês quiserem, podem ir lá limpar a maçaneta e lava as mãos também. Aí vocês encostaram no balcão para ajeitar, para mexer alguma coisa, lava as mãos. Tudo que vocês fizerem, vocês fizeram contato em muitas coisas, lava as mãos. É muito importante lavar as mãos antes e depois do procedimento e quando vocês estão em algum outro momento no computador ou alguma coisa assim. Bom, aí a gente tem os materiais descartáveis, tá? Eu acho que isso é meio padrão já na indústria, todo mundo usa materiais descartáveis, mas tudo que a gente puder usar descartável é importante. Por quê? Porque isso elimina qualquer possibilidade de contaminação. Então, quando a gente for usar todo o material que a gente estiver usando, por exemplo, as luvas, elas são descartáveis, as agulhas, as biqueiras, os protetores de máquina e de clipcord, tudo que a gente tem, que a gente usa e que é descartável ali, quanto mais coisas melhores, tá? Então optem sempre pelos materiais descartáveis. Se vocês forem fazer procedimento com agulha, com biqueira de metal e coisa assim, o procedimento de esterilização ele é bem complicado, ele é bem demorado, ele custa caro, então é um processo que consome bastante tempo e tem que ter uma responsabilidade muito grande nisso, tá? Inclusive tem que ter uma área específica para fazer esse tipo de procedimento. Outro ponto é o descarte correto. Por que a gente precisa fazer esse descarte correto, tá? Quando a gente usa todo esse material ele está contaminado. Todo esse material descartável que a gente usou, ele tem que ir para uma área, para um lixo específico, tá? Ele não pode ser colocado num lixo comum ou alguma coisa assim. Ele é um lixo específico porque esse lixo está contaminado. Então essa contaminação é responsabilidade nossa como tatuadores e tatuadoras, não só de cuidar do cliente, mas de cuidar desse descarte para que outras pessoas não venham se contaminar com esse tipo de material. Então isso vocês podem fazer parceria com alguma empresa relacionada à saúde que tenha próximo, ou um posto de saúde, ou alguma coisa assim, e fazer esse descarte da forma correta, tá? Mas é importante que esse descarte seja feito da forma correta, porque a nossa responsabilidade ela não fica só dentro do estúdio, mas ela fica com todos os materiais que a gente, todo o lixo tóxico que a gente produz, lixo químico que a gente produz ali, tá? Luvas não precisa falar, luvas é padrão, mas luvas nunca é demais. Isso eu falei no nosso primeiro vídeo, na nossa primeira aula, e luvas nunca é demais. Então usem luvas descartáveis, troquem as luvas, troquem luva para qualquer procedimento que vocês forem fazer, qualquer variação de áreas que vocês tocarem e tudo mais, troquem as luvas. É o que protege vocês, o ambiente e os clientes, tá? E o uso de mangote e máscara. Isso aí é uma questão que vai muito pessoal, mas isso pode ajudar vocês a facilitar muito na não proliferação desse material esse material contaminante, tá? Então, por exemplo, assim, se a gente vai fazer uma tatuagem numa área muito pequena, se vocês não tiverem com os braços protegidos, está tudo bem. Vocês podem fazer ali o procedimento só naquela área e tudo mais. Mas quando vai tatuar, por exemplo, as costas, vocês vão se escorar muito na pessoa, ou qualquer lugar que vocês forem se escorar muito na pessoa. Toda essa área, ela está entrando em contato com a pessoa. Então, quando vocês forem lavar as mãos, vocês têm que lavar os braços também. Tem que fazer uma limpeza muito boa para garantir que tá de fato limpo aqui, né?
Então, se vocês usarem um mangote, é muito importante, porque esse mangote é descartável, tira, bota fora e deu, tá? E o uso da máscara, ele é principalmente pelo fato de que quando a gente fala, e isso não é legal falar durante o procedimento, tá? Mas quando a gente fala, a gente é muito pequenininho, mas a gente cospe no cliente, literalmente, tá? Então isso pode estar contaminado, isso pode vir a contaminar o cliente, certo? Então, até para evitar que algumas gotículas do procedimento possam ser inaladas por vocês ou alguma coisa assim, é legal o uso de máscara e uso de máscara descartável, tá? Então agora a gente vai falar um pouco sobre as doenças que podem acontecer nessa contaminação e vamos falar um pouquinho mais depois sobre a parte da Anvisa, o que a Anvisa exige basicamente para abrir um estúdio. Bom, agora a gente vai falar um pouco do que é essa contaminação cruzada, que eu já falei para vocês durante o vídeo, então agora eu vou só explicar o que é esse fato da contaminação cruzada e quais os maiores riscos que a gente pode ter aí por causa dessa contaminação, tá? Que nem eu falei para vocês, a contaminação ela pode acontecer desde uma gripe simples até algo um pouquinho mais sério, tá? Então vamos lá. A contaminação cruzada ela é basicamente o seguinte: quando tu tem uma área, essa área ela está contaminada, tá? Então essa superfície aqui foi contaminada e aí vocês foram lá e encostaram nela, tá? Quando vocês encostam nela, vocês vêm e passam a encostar em outra área. Então essa área passou a ficar contaminada e aqui se proliferam bactérias, aí forma essa área que até então estava limpa, contaminada, tá? Essa contaminação cruzada ela vai acontecer quando a gente transporta uma contaminação de um outro para outro lugar que vai atingir uma pessoa. Então, todo esse risco de contaminação cruzada é justamente isso, de ter uma área limpa, que a gente foi lá e encostou numa área contaminada e vai numa área limpa e encosta ali. Ali já está contaminado, encostou na outra, está contaminado. Por isso é sempre importante, por exemplo, todos os materiais de tatuagem de vocês, eles estarem isolados e vocês mexerem nele sempre com luva. Porque por mais que não pareça, a gente está durante o dia, espirrou ou mexeu em alguma coisa, mexeu em algum negócio, aí foi lá com a mão suja e pegou a tua máquina de tatuagem, essa máquina está contaminada. Não necessariamente ela vai transmitir uma doença, mas ela tem um risco de contaminação cruzada e ali pode se proliferar bactérias e tudo mais e fazer essa contaminação ter um risco um pouquinho maior, tá? Então isso aqui é a contaminação cruzada, tudo aquilo que a gente falou antes é para evitar que essa contaminação cruzada não aconteça, tá? Então a gente tem assim, ó, sobre as doenças que a gente pode contrair, tá? Então a gente tem a herpes, e a herpes é muito curioso porque a gente imagina que seja só pelo contato de beijo, alguma coisa assim, mas a herpes ela pode ser passada até pelos dedos, tá? Então por isso é importante essa luva de proteção e essa troca sempre de luvas. E quando a gente troca de luva, a gente nunca encosta com a luva no nosso corpo ou alguma coisa assim. A gente sempre tira ela e descarta ela, coloca uma nova. Nunca tocar na caixa de luvas com as luvas contaminadas. Então foi lá, fez o procedimento, aí vai trocar de luva, já pega mais 2 luvas ali. Isso não pode, tá? Isso tu pode fazer essa contaminação cruzada, contaminar todas as tuas luvas, tá? Aí a gente tem a sífilis. E sífilis também é uma situação que a gente pode transmitir ali pelo sangue e tudo mais. E é uma doença que a gente tem que cuidar durante esse procedimento de tatuagem, certo? Pode acontecer a contaminação cruzada ali pela sífilis. E aí a gente tem o vírus do HCV, que é o vírus da hepatite B e C, tá? Que esse aqui é aquele que a gente falou no começo que ele pode durar até 6 semanas fora do corpo. Então é um risco muito grande. A gente tem o maior cuidado, ele é basicamente por causa da hepatite. Então por isso que essa contaminação cruzada, ela pode ser uma coisa simples como uma gripe, mas ela também pode ser uma coisa muito complicada como a hepatite. A hepatite muitas vezes ela é silenciosa. Então ela está com o nosso fígado e tudo mais, dependendo da hepatite, né? Ela está com o nosso fígado e tudo mais e lá na frente a gente vai saber que contraiu a doença. Então ela é uma doença silenciosa e muito perigosa, tá? E aí a gente tem a questão do HIV, certo? O HIV é muito curioso porque ele não sobrevive fora do corpo humano, tá? Mas se a gente tiver existe a possibilidade de contaminação de HIV pela tatuagem. Só que isso teria que ser pela mesma agulha, contato com sangue, essa aplicação ela ser num intervalo curto de tempo. Então não tem o risco de HIV, ele não é grande, mas é importante cuidar também, porque esse risco existe, né? Apesar de não ter nenhum caso registrado de HIV, contaminação de HIV por tatuagem,
é um risco que tem que ser levado em consideração, tá? Então isso é uma coisa muito importante. Agora eu queria falar para vocês, agora que vocês entenderam a biossegurança, eu vou deixar o link aqui embaixo desse outro vídeo para vocês entenderem na prática como é esse procedimento todo. Vocês entenderam por que tem que ter a biossegurança, agora vocês precisam entender como fazer, daí eu vou deixar o vídeo aqui embaixo, tá? E agora eu vou falar sobre as regras da Anvisa. Essas regras, eu vou deixar esse material, vou entregar esse material para vocês lá no Telegram também. Essas regras da Anvisa, elas não são padrão, elas são uma base para cada município fazer, ou município ou estado, não lembro, para cada município ou estado fazerem as suas próprias regras. Então ela serve como base. Então eu vou falar mais ou menos por cima o que a gente tem que ter para poder abrir um estúdio, o que vai ser exigido, tá bom? Bom, agora a gente vai então para a parte final. Vocês podem ver que tem bastante coisa escrita, então essa parte é um pouquinho mais demorada, tá? Isso aqui são as regulamentações que a Anvisa, o Ministério da Saúde, pedem como base para municípios e estados. Então isso vai variar de lugar para lugar, mas basicamente é isso, tá? Primeiro que o teu ambiente tem que ter alvará de funcionamento, isso vocês conseguem na prefeitura, tá? Aqui vocês têm que ter uma ficha cadastral, que é ficha de anamnese. Anamnese é um nome estranho, tá? Essa ficha de anamnese, ela tem que ter a identificação do cliente, não só nome, como data de nascimento, o documento, tudo mais. Tem que ter a data do procedimento. Tem que ter o termo de consentimento, onde eles sabem todos os riscos envolvendo a tatuagem, eles assumem esses riscos. Tem que ter informação dos produtos, o lote de todos os materiais que vocês usaram, todas as agulhas, todas as tintas, tudo que vocês usaram no procedimento. A validade, no caso das tintas, tem que ter a abertura das tintas, tá? Então tudo isso tem que estar datado ali. E isso tem que ser feito uma via para vocês e uma via para o cliente, tá? E tem que ter o nome do profissional que exerceu essa atividade, tá? O que a gente vai ver aqui é o seguinte, é quão difícil é abrir um estúdio e que se de fato a vigilância sanitária fosse chata em cima dos estúdios, nós teria talvez 20% dos estúdios que a gente tem hoje, tá? Então isso é ficha cadastral só, tá? A gente tem que ter uma área para recepção, uma área específica, separada, para receber as pessoas, e essa área tem que ter um tamanho condizente com a demanda. Então se chega no estúdio e tem 30 pessoas numa área que não cabe 30 pessoas, isso já é irregular, tá? Área de procedimento, certo? Então essa área de procedimento, ela tem que ter um lavatório com água corrente, né? Tem que ter sabão líquido, papel toalha e a lixeira, aquela lixeirinha de pedal, que ela levanta a tampa, tem a tampa e tu aciona ela com o pedal, tá? Isso dentro da sala de procedimento, tá? Isso tem que ser feito antes e depois da tatuagem. E os ambientes de apoio, que seria um banheiro limpo e tudo mais, em condições de uso, né? E o depósito de materiais de limpeza também ele tem que ser isolado, certo? Isso aqui existem alguns pontos onde podem pedir ou não pedir, dependendo do lugar que vocês estiverem, tá? Mas isso aqui é uma base. Então, sobre o lugar, tem que ser uma edificação sólida, sem rachaduras, infiltrações ou qualquer irregularidade, tem que estar em condições boas de uso, tá? Então, por exemplo, não pode a área que não está rebocada ou pintada ou tudo mais, tem que estar em condições de uso, tá? Iluminação e ventilação, então a iluminação é tão importante para a tatuagem, para o procedimento em si, mas ela também é um requisito, tá? Então a iluminação e ventilação são requisitos. Ventilação adequada. Tem que ter também tela de mosquito, tem que ter tela para insetos, tem que ter proteção de ralos contra barata, contra roedores e tudo mais, tá? Pisos, paredes e teto tem que ser laváveis, tem que ser de material lavável e de fácil limpeza, tá? E a limpeza regular do ar-condicionado com assinatura do responsável. Então o nosso ar-condicionado também ele precisa estar regulamentado, ele precisa estar limpo e assinado pelo responsável de limpeza, tá? Só até aqui a gente já viu o quão caro sai para montar um estúdio de tatuagem, né? Então a gente tem materiais. Todos os materiais têm que ter regulamentação na Anvisa. Então todos os materiais que forem usados no procedimento, a agulha, a tinta, inclusive a máquina, que isso é um pouco controverso, mas a máquina tem que estar regulamentada na Anvisa, tá? Tintas fracionadas. As tintas são fracionadas por cliente. Então tu vai usar um pouquinho no cliente e vai guardar esse tubo, tá? Isso aqui é o que vai ser usado no cliente. Não pode usar esse tubo de tinta no batoquezinho ali para um cliente e depois no próximo usar aquele mesmo batoque, isso a gente já falou sobre, né?
Produtos de higienização têm que ser regulamentados no Ministério da Saúde. Isso eu acho um pouco complicado, porque normalmente é uma exigência, né? E se as prefeituras quiserem exigir isso, elas vão exigir. Mas eu não sei se a gente tem tantos produtos de limpeza regulamentados no Ministério da Saúde, tá? E muitos gostam de usar uma solução própria, então isso aqui tem que cuidar porque é um ponto importante também. Material suficiente, a gente tem que ter material suficiente. Então sabe aquele lance de tatuar com um restinho de vaselina, eu acho que dá, ou com um restinho de tinta, acho que funciona, não sei o que, não pode, tá? Se bem que isso é muito difícil de controlar também, mas não pode, tá? E um protocolo de encaminhamento por alergia ou contaminação. Então esse é um protocolo que tem que existir dentro do nosso estúdio, para que a gente, caso aconteça uma alergia ou alguma contaminação com materiais infectados e tudo mais, que exista um protocolo de encaminhamento dessa pessoa, desse cliente ou da pessoa que está atendendo ou de quem estiver envolvido nesse processo, esse protocolo de encaminhamento para um profissional de saúde, tá? Então, a gente precisa ter uma forma de encaminhar essas pessoas para um profissional de saúde, tá? Sobre recursos humanos, todos os tatuadores e tatuadoras precisam ter vacina contra hepatite B e tétano, tá? Sei que a gente morre de medo de agulha, mas tem que ter. Tem que fazer o uso de EPI, que é a luva, a máscara, esses equipamentos de proteção. Uma outra coisa que eu não falei, avental é uma coisa importante de usar, tá? Então uma coisa legal que a galera gosta de ter é aqueles aventais de tecido, não descartável, mas de tecido, e ele ser lavável e usar um para cada procedimento. Então tu tem lá uns 4, 5, usou num procedimento, tira, descarta ele, pega um outro limpo. Aí no final do dia vai lá e lava todos. E o conhecimento básico em controle de infecção, biossegurança e gerenciamento de resíduos. Isso aqui é mais ou menos o que a gente está falando, mas tem que ter um conhecimento básico assinado, tá? E aí entra um último ponto, tá? E esse ponto é importante. O artista, ele é responsável por todo o ambiente e ele responde administrativamente pelos funcionários em si. Então qualquer erro que tiver, qualquer problema que tiver, qualquer situação que tiver relacionada a um funcionário teu, tu também está sujeito a responder administrativamente por isso, tá? O mais importante, e isso aqui eu queria destacar para vocês, tá? É vedada, é proibida a prescrição ou administração de medicamentos, certo? Então se o cliente chega para vocês e diz: mas eu ouvi falar que tem uma pomada que tira dor e tudo mais. É proibido, não pode, não é papel do tatuador ou da tatuadora fazer isso. E isso é antiético com a profissão, não pode fazer isso, certo? Então a gente, por uma questão ética profissional, a gente não pode, se ele disser: mas de repente eu tomo um remédio que diminui um pouco a dor, ou eu uso uma pomada, ou uso não sei o quê. Não pode, a gente não pode recomendar nada disso, nem recomendar, nem prescrever, nem administrar, certo? Então não pode isso, tá? E tem que ficar fixado em um local visível no estúdio os riscos e implicações do procedimento. Inclusive tem um padrão disso. Essas normas da Anvisa eu vou passar para vocês ali pelo Telegram também, tá? Então isso aqui tem que ficar visível no estúdio para a pessoa saber dos riscos de contaminação e de alergia e de tudo mais que tem nesse procedimento, tá bom? Basicamente é isso. Eu vou deixar aqui embaixo o vídeo que mostra a parte prática de como vocês cuidarem da biossegurança, mas eu acho que esse vídeo não serve nem para mostrar para vocês de fato como cuidar da biossegurança em si, esse meu vídeo agora no caso, mas principalmente para vocês entenderem o quão importante é a biossegurança e vocês buscarem um curso técnico relacionado à biossegurança, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa última aula. O próximo vídeo eu vou colocar na playlist, que é o nosso workshop com a primeira tatuagem na pele humana, tá? Os nossos workshops vão encerrar, então a gente vai ter só mais essas 30 vagas. Quem quiser participar pode mandar mensagem para nós no Insta, eu vou deixar o Insta aqui embaixo também. Vocês podem mandar mensagem no Insta ou podem acessar o link direto aqui embaixo na descrição do vídeo que tem aqui para vocês, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou dar um tempinho do YouTube, passar um tempinho mais focado na galera dos workshops, que a gente vai fazer um trabalho, na verdade está virando quase um curso. Então a gente vai fazer um trabalho bem firme com a galera ali, então não sei quando a gente vai postar o próximo vídeo, mas eu acredito que já tenha conteúdo bastante para vocês aqui, conteúdo suficiente para vocês estudarem bastante coisa, tá bom? Qualquer dúvida que tiverem, botem nos comentários, mandem lá pelo Insta ou qualquer coisa que a gente vai respondendo vocês. Valeu!